Ei, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de Direito de Sucessões e o tema deste vídeo é a sucessão testamentária, na verdade a introdução à sucessão testamentária. Vamos falar um pouquinho do testamento e vamos falar também da capacidade para testar. Vamos lá? Bom, como vocês sabem, a sucessão no nosso ordenamento jurídico pode se dar de duas formas, da forma legítima e da forma testamentária. Nos termos do artigo 1786 do Código Civil, a sucessão ocorre por lei ou por disposição de última vontade. Legítima é a sucessão que se dá nos termos da lei, e testamentária, como o próprio nome já indica, é aquela que se dá por ato de disposição de última vontade. É aquela que decorre da disposição de última vontade do autor da herança. Nosso ordenamento jurídico, a sucessão testamentária aparece como regra e a sucessão legítima vem logo como subsidiária ou acessória. Somente vai se aplicar na falta de testamento ou naquele espaço em que o testamento não pode atuar. Se o autor da herança não deixar nenhum testamento, evidentemente que a lei vai ter que dar destinação a esse patrimônio. A sucessão testamentária, como eu acabei de dizer, ela não é a regra, mas a lei vai limitar o direito do autor da herança de dispor do próprio patrimônio. Em conformidade com o artigo 1789 do Código Civil, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de metade da herança. Herdeiros necessários, vocês já sabem, são, nos termos do artigo 1845 do Código Civil, os descendentes, os ascendentes e agora o cônjuge também. Resumo: parte disponível, ou seja, aquela parte que o autor da herança pode dispor em testamento, é equivalente a 50% do seu patrimônio. O testamento, por óbvio, é o fundamento da sucessão testamentária. A origem etimológica seriam as expressões latinas testare e mentum, que a gente poderia traduzir livremente como vontade ou mente na presença de testemunhas. Na língua inglesa, usa essa expressão will, que quer dizer vontade, ou act of last will, ato de última vontade. Vamos então tentar chegar a um consenso em relação ao conceito de testamento, porque os artigos 1857 e 1858 não vão dizer, olha, este é o conceito de testamento, mas a partir da leitura desses artigos nós vamos concordar com o professor Neemias Domingos de Melo, que teceu a seguinte definição: testamento é o ato jurídico personalíssimo, unilateral, solene, gratuito e revogável, pelo qual alguém, de conformidade com a lei, dispõe para depois de sua morte de todo ou de parte do seu patrimônio, podendo também fazer outras previsões, tais como reconhecimento de filhos, nomeação de tutor, instituição de fundação e etc. Vamos analisar as principais características do testamento. Primeira, fundamental: testamento é ato personalíssimo. Somente o testador, mais ninguém, pode realizar o testamento ou revogá-lo de forma total ou parcial. O testamento não pode ser feito por representante, porque é uma manifestação emanada única e exclusivamente da vontade do testador. Além de ato personalíssimo, o testamento é ato solene. Talvez um ato tão solene e tão formal quanto o próprio casamento. As formas são prescritas em lei, sendo indispensável a obediência a essas formalidades, sob pena de nulidade. Essa formalidade, essa solenidade toda é o que vai assegurar a autenticidade do ato e vai assegurar também a própria liberdade do testador. Isso aumenta a própria segurança do ato. Além disso, o testamento é ato revogável. Note bem, o testador pode revogar o testamento quando bem entender. Agora, mais um detalhe que é importante: ele só pode revogar com relação às disposições patrimoniais, porque atos como, por exemplo, o reconhecimento de filhos são irrevogáveis, ainda que o testador revogue o próprio testamento. Mais uma característica: testamento é ato unilateral, é negócio unilateral. Eu não dependo do consentimento ou da concordância de mais ninguém.
é um ato que eu pratico sozinho. E note bem, não vamos confundir aqui a bilateralidade de um testamento com a aceitação da herança, que é o ato pelo qual o herdeiro diz ou deixa claro que aceita fazer parte da sucessão. O testamento ele é válido, ainda que ninguém diga se concorda ou não. Ato unilateral. Não depende da receptividade dos sucessores para que seja válido. A questão da eficácia é uma outra história que daqui a pouco eu explico. E vou explicar logo agora. Por quê? Outra característica do testamento. Negócio causa mortes. Embora a validade do testamento seja aferível tão somente pelo cumprimento das determinações legais, dos requisitos legais, a eficácia do negócio jurídico está condicionado a um ato futuro incerto, qual seja a morte do testador. Antes da morte do testador, por óbvio, o testamento não possui qualquer eficácia. Por isso nós vamos dizer que ele é um negócio causa mortes. Mais uma característica importante do testamento. Unipessoal. Para cada vontade, um testamento. Eu não posso, por exemplo, pegar minha esposa e falar com ela: olha, vamos ao cartório fazer um testamento, vamos assinar juntos. Não tem qualquer validade. O testamento tem que ser feito exclusivamente por um único testador. E além disso, a lei vai proibir expressamente qualquer tipo de modalidade, qualquer tipo de testamento conjuntivo em qualquer modalidade, como por exemplo, simultâneo, recíproco ou correspectivo. Testamento simultâneo seria aquele, como eu expliquei, que eu faço junto com uma outra pessoa. Não tem qualquer validade. Testamento recíproco seria mais ou menos o seguinte: olha, eu vou deixar a minha herança para você e você deixa a sua para mim. Há uma troca, uma reciprocidade. Não tem qualquer validade. Outra coisa, o testamento correspectivo. Eu condiciono o meu testamento a que você, a inclusão ou a disposição de alguma vontade patrimonial no testamento como resposta a uma que você tenha me feito. É quase que uma troca. Eu te dou um carro, eu deixo um carro para você no testamento se você deixar um carro para mim no seu testamento. Não tem qualquer tipo de validade. Mais um detalhe, mais uma característica do testamento. O testamento é imprescritível. O testamento não prescreve. Olha só, não confunda prazo de prescrição do testamento com direito de impugnação. Testamento não prescreve. Se eu fizer o meu testamento hoje e viver mais uns 70 anos, que é o que eu espero, até lá o meu testamento vai ter validade, a menos que eu o revogue. O direito de impugnação é uma outra história. É aquilo que está previsto lá no artigo 1859 do Código Civil, que diz o seguinte: extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. E quando eu falo registro de testamento aqui, eu estou falando daquele processinho judicial de abertura do testamento, em que o juiz chama os herdeiros e tal, e a partir daí é uma ação própria. A partir daí vai se registrar esse testamento. E o prazo para impugnar a validade do testamento é contado de 5 anos a partir do seu registro. Que não se confunde, em hipótese alguma, com uma suposta prescrição da lavratura do testamento. Não existe. Não basta que eu cumpra todos os requisitos legais para que eu tenha um testamento válido. É preciso também que o testador tenha capacidade para testar. O artigo 1860 do Código Civil informa que não podem testar os incapazes e os que não tiverem pleno discernimento, mas vai excepcionar expressamente os maiores de 16 anos. E note bem, quando eu estou falando de pleno discernimento, eu não estou condicionando a validade do testamento ou a invalidade do testamento a uma ação de interdição, por exemplo. Não precisa. Basta que eu comprove que aquela pessoa, no momento de testar, não se encontrava em condições psíquicas, por exemplo, de fazê-lo. Como, por exemplo, imagine uma pessoa que comparece a um cartório para fazer um testamento público completamente embriagada, sem condição de discernimento. Essa pessoa, tecnicamente, vai estar no gozo da sua capacidade civil plena. Mesmo assim, ela não pode testar pela falta do requisito pleno discernimento. Já disse aqui, vou repetir, apesar da lei exigir a capacidade, cria uma exceção expressa para os maiores de 16 anos.
Mais um detalhe: a eficácia do testamento tem que ser aferida no momento em que ele é feito e não na abertura da sucessão. Vocês sabem que o tempo rege o ato, só que a abertura da sucessão, que pelo princípio da Saicine ocorre quando o autor da herança falece, não tem relação com a confecção do testamento, que por óbvio acontece muito antes. O tempo que vai reger o testamento é o tempo da sua confecção. Quando eu digo tempo que vai reger, eu estou dizendo todas as normas jurídicas aplicáveis são aquelas em vigor quando o testamento foi elaborado. O que nós vamos ver de normas aplicáveis na abertura da sucessão é a capacidade para herdar e etc., que não vem ao caso, porque nós estamos falando aqui dos requisitos do testamento. Da testar, beleza. Então, queridos, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Num outro vídeo nós vamos falar sobre formas de testamento. Era só isso. Um abraço.